Bem-vindos a mais uma quarta-feira especial da editora Brahma Kumaris. E hoje a gente vai estar tratando de um tema maravilhoso que é sobre arte, criatividade, espiritualidade e esperança, fazer a luz brilhar, né? Então, o papel da arte na sociedade, ele vai mudando com o tempo, né? Então, a arte não tem a função apenas do belo, ela tem a função de retratar épocas, contextos, tempos, né? E culturas diferentes. Então, a gente sempre gosta de estar olhando essa maneira ampla da arte e vendo como ela é importante na nossa vida, e como ela foi sendo esquecida, deixada de lado, né, por essa maneira que a sociedade tem hoje, de estar valorizando uma educação mais mecanicista, e foi deixando a arte de lado. E a arte e a criatividade são fundamentais para o crescimento interno do ser. Então, é por isso que a gente vai estar abordando hoje esse assunto com vocês, né? Então, mais uma vez, todos são bem-vindos. Eu vou estar mostrando o primeiro livro que a gente vai estar trabalhando hoje, que é para criar e manter a esperança. Um livro belíssimo, colorido aqui na capa, mas por dentro é uma surpresa, porque é uma história em 4 capítulos, com imagens para colorir, né? E imagens muito lindas. E o que me encanta também muito nesse livro é que ele tem personagens como elementos mágicos. Então, nós temos o ponto de luz, a fada esperança, a ninfa Flora, o elfo. Nós também temos aqui outros personagens que todos eles têm um símbolo, têm uma historinha, né? Que fazem parte do contexto do livro. E eu me encantei também porque ele é muito atual, porque ele tem um teor ecológico, né? De defesa de ecossistema. Então, tem os bichinhos aqui que defendem o ecossistema. Então, muito sensível e muito conectado ao momento em que vivemos, né? Esse momento da história da humanidade, que tem tantas cenas sombrias e que existe um apelo ecológico no mundo, então tem os personagens que vão estar defendendo a natureza e um convite à arte, à criatividade, a nós estarmos trabalhando esse nosso lado mais lúdico, mais artístico, mais criativo, deixar vir à tona, né? Quando a gente deixa vir à tona a arte, a criatividade, nós passamos a enxergar a vida e o mundo com outros olhos. E eu lembro que uma das coisas que me encantou quando eu comecei meus primeiros anos na universidade, que eu cursei arte, é que assim que com a arte você pode recriar o mundo à sua volta, assim como a espiritualidade. Através desse olhar da arte, da espiritualidade, nós podemos redesenhar a vida, dar novos significados, podemos ter um outro olhar, né? Então, a Liliane, que é a nossa convidada especial de hoje, ela é a autora e a idealizadora desse livro. E ela vai estar nos contando um pouco sobre ele. Mas antes, eu quero falar para vocês quem que é a Liliane, né? Liliane é esse ser aqui luminoso que está na nossa frente, que já nos conhecemos há muitas, eu diria, décadas, pelo menos 2 décadas, e a Liliane, ela é arquiteta, professora de Raja Yoga, e ela também é a coordenadora do programa de qualidade de vida da organização Brahma Kumaris no Brasil, né? Então, a Liliane, ela é a idealizadora e a escritora do livro, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para ela. Tudo bem, Liliane? Tudo bem, Valdete. Obrigada. Então, tá bom. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, que eu preparei antes de umas perguntas. Então, Liliane, você poderia nos contar
como foi o processo de criação do livro para criar a esperança? A gente fica curioso, né, em saber como que surgiu esse livro. Pode nos contar como foi esse processo criativo, né, esse processo maravilhoso? Claro que sim. Obrigada, boa noite a todos. Bom tê-los aqui nessa companhia sempre tão elevada, né? Se cada um fica consciente desse seu papel, né, de contribuição, de trazer amor para a vida, a gente sabe que a gente está sempre cooperando. Mas, enfim, sobre, né, a nossa querida Fada Esperança. No meio da pandemia, todos nós passamos, né, por momentos de uma certa falta de esperança, né, uma dúvida e de como seria, como o mundo continuaria, como nós continuaríamos, né, desempenhando papéis, o que nós faríamos com um caminho que estava numa direção realmente insegura. Então, pensando nisso e conversando com vários outros professores da BK, a gente começou a discutir qual era efetivamente a nossa contribuição para a humanidade neste momento. E a gente chegou nisso. Realmente a gente precisa de esperança, porque a esperança tem tantas virtudes, não é? A esperança, ela traz consigo uma força de continuar, uma força de crescer, uma força de inventar, né? De criar coisas. Então, a gente precisa se reinventar cada vez que as coisas parecem estar sucumbindo, não é? Ou elas não estarem numa direção que a gente sinta felicidade, sinta harmonia. Então, por isso, assim surgiu a esperança. E como ele é um livro colaborativo, né? Quem não conhece, compra para conhecer melhor, mas quem já conhece, né? Esse livro foi desenvolvido por vários estudantes da BK, todos nós, né? Cada um com uma parte. Foram o Deglauci, que é de Fortaleza, a Márcia Carmo, que atualmente mora na Costa Rica, a Maria Helena Dias, que mora no Rio Grande do Sul, e a Regina Vautier, que mora na ilha de Caixa Prego, na Bahia, e o Ricardo Amada, que mora em São Paulo. Cada um com uma profissão, cada um de uma área, mas cada um que tem esse amor em criar, né? Por criar e expressar a sua criatividade, as suas criações, através do desenho. Porque a criatividade pode ser expressa até numa conta de matemática, não é? Então, cada um usou esse seu amor e eu fui estimulando esse processo através de pequenas frases, né, de conversa com cada um deles, inspirando, dizendo, né, contando da minha visão, como a fada agia, como a fada atuava no mundo, e assim se criou para criar e manter esperança. Que lindo, né? Essa ideia que surgiu, né, a partir da pandemia, dessa falta de esperança que se existia, né? E aí foi plantando a sementinha, e aí se formou uma equipe maravilhosa, e aí a gente tem esse livro, né? Então, como esse livro tem sido utilizado e quais os benefícios podemos experimentar com sua utilização? Esses benefícios eu gostaria que, se possível, você conectasse com aspectos cognitivos, criativos, emocionais e espirituais. Legal. Olha, várias histórias chegam para mim, mas eu vou ficar em duas que são as mais tocantes e depois eu quero mostrar algumas possibilidades, né, alguns coloridos. Então, uma das histórias foi uma pessoa próxima que
A mãe tem Alzheimer, mas ainda num grau bastante inicial, e ele começou a usar o livro para manter uma conexão com a mãe e ela se expressar. E foi tão impressionante que, para ela, não importava muito o desenho ou o texto, ela se expressava. Então, às vezes, ela contornava, seguindo todas as linhas, às vezes, ela preenchia tudo. Eu, infelizmente, não tenho esses desenhos para mostrar, mas ela foi usando, né, dentro dessa da captação do que ela estava vivenciando ali. E ele disse que foi impressionante a forma como ela teve sabe, uma recuperação, né, da consciência, assim, e mais do que tudo, da presença nos lugares, né, de estar com as pessoas. Então, eu já tinha lido muito a respeito do papel, né, desse ato do colorir, tem uma função realmente curativa, né? E foi real, né? Isso aconteceu de verdade. Então, acho que essa é uma das maravilhas dos livros de colorir, né? Não só o da esperança, mas esse, com certeza, que traz uma possibilidade de uma reflexão. E daí entra, né, a base espiritual, que faz você, olhar para dentro e buscar sentir como você sente aquela frase, e daí trazer para fora através do colorido, né? Eu me lembro que meus professores da área de criação sempre falavam que a conexão que existe, né? Eles falavam do cérebro, hoje eu sei que é da alma, com a mão é algo impressionante, é algo de uma força muito grande. Então, às vezes, fica uma conexão tão direta que você está colorindo e você nem sente. Você não fica pensando, agora eu vou botar essa cor, agora eu vou botar aquela cor, agora eu vou fazer desse jeito. Sai, flui, né? Porque a força espiritual está ali presente nessa manifestação. Então, eu acho que o ato do colorir é uma manifestação. E a outra situação que eu gostaria de compartilhar com vocês é de uma garota de 9 anos que o pai se matou. Então, foi uma situação bem triste, bem drástica, e todo mundo, né, não conseguindo nem lidar consigo mesmo e estavam preocupados com ela. Então, minha irmã foi visitar a família e levou o livro. E minha irmã, enquanto conversava com a menina, com a mãe, ela percebia que a menina só olhava para o livro que ela tinha na mão. Daí, a minha irmã, quando terminou a conversa ali, foi falar com ela e disse: eu trouxe isso para você. Você acha que você gostou de receber esse livro? Ela olhou para minha irmã já com lágrimas tadinha e disse: você não sabe o quanto eu preciso disso, né? Então, ela recebeu a esperança, ou seja, não importava até que se fosse um livro, né? E eu ainda não tenho também os desenhos dela, mas eu vou pegar porque realmente eu quero ver, né, essa expressão, essa manifestação, ou seja, como nós podemos tocar as pessoas, né? Às vezes que a gente não sabe, né? Outro dia uma outra pessoa também me contou que estava num hospital e estava usando o livro para colorir e todas as crianças ficavam olhando, né? E eram crianças que estavam ali esperando pacientes, pessoas que estavam sendo tratadas, né? Então, e não é um livro para criança só, né? É um livro para criança e adulto. E é um livro para criança e adulto juntos, né? Onde os pais, os avós, os tios podem ajudar a contribuir. E essa semana passada também eu tenho um retiro e uma pessoa me contou que ela usou o livro com crianças autistas. E isso eu tenho para mostrar aqui depois para vocês. Nossa, eu estou aqui anotando, Liliane, porque eu fiquei encantada, né? São casos, você meio que relatou casos para nós, né? Então, no uso com uma pessoa com Alzheimer, numa criança com um pai suicida, né?
no hospital, né? Então, quando a pessoa está doente, está ali, às vezes, sem esperança também, todos os Uhum. casos meio sem esperança, entre aspas, né? Sim. E crianças autistas, né? Então, assim, realmente ver o potencial, né, de um livro de colorir, da arte, da criatividade, né? E eu vi que ele também, eu tenho alguns livros de colorir, e eu vi que esse tem um diferencial que é a escrita, né? Os outros Uhum. normalmente não têm uma escrita, e esse tem essa escrita que vai inspirando, que vai trabalhando, também trabalha com os dois lados do cérebro, vamos dizer assim, né? É. Então, gostei muito disso. E falando quando a gente falava ali no início da função da arte, então aqui no caso, o livro tem uma função terapêutica, uma função meditativa, né? E uma função meditativa também, porque você se abstrai de qualquer outro tipo de pensamento que não está fazendo bem, e você E entra para. recreativa também, né? Sim, Recreativa também. é terapêutica, criativa, né? E estou anotando aqui. Eu gosto de anotar terapêutica, criativa e também essa questão do espiritual, né, meditativa. Aí a terceira pergunta é assim: com qual parte do livro, de que forma você irá nos brindar hoje, né? Porque eu esqueci de falar no começo, mas era para trazer, e quem não trouxe, por favor, tem um tempinho agora de pegar lápis, canetinha, lápis de cor, alguma coisa assim, e papel, porque a Liliane vai nos dar algumas tarefinhas aqui para nós estarmos fazendo, alguns experimentos, né, Liliane? Isso. Então, mas antes disso, eu quero que vocês tenham um tempo para pegar, enquanto isso ela vai nos responder. Com qual parte do livro, então, e de que forma você irá nos brindar hoje? Então, até por causa da meditação Raja Yoga, que o foco central é a transformação, eu vou fazer uma ação com vocês, uma ação criativa, através desse capítulo da transformação, né? Que é eu vou ler depois o texto para vocês, enquanto vocês fazem a atividade, porque eu acho que fica mais adequado. Então, para isso, eu quero começar mostrando para vocês algumas imagens. Desculpa, eu estou com ele na posição errada. Algumas imagens de coloridos que eu recebi e que eu acho que vão mostrar para vocês que trabalhos lindos podem ser feitos, né? E o que é mais interessante é que cada pessoa pode inventar coisas, né? Você pode complementar o desenho, né? Você pode trazer o seu sentimento, né? Vejam, é a mesma página, né? Com coloridos de intensidades diferentes, com cores diferentes, que mostram várias possibilidades. Aqui é o nosso amigo elfo, sentado numa flor de lótus, né, que está no meio da água, então todo reflexo, o sapinho está ali espiando. Opa, passei para o lugar errado. Aqui a Flora, né, a Ninfeta e outras amiguinhas dela, né, estão aqui, uma voando, uma pegando um diamante, e nessa imagem é interessante porque a pessoa que pintou, ela acrescentou uma raposinha. A raposinha não fazia parte desse desenho no original, né, e ela acrescentou essa raposa. Então, é isso que eu estava falando, que você pode ir inventando coisas, né? Uhum. Aqui o brilho que surge da estrela e cria a esperança, né? Ela trazendo a lanterna da esperança que vai iluminando o mundo, aqui intensidades diferentes, não é? Aqui são o ponto de luz, né? Duas expressões, você meditando, você trazendo a esperança como a pomba, não é? E aqui a atuação da fada,
e a lagarta vendo sua transformação no espelho, né? Através do que a, a, a Fada Esperança promove. Aqui a lagarta e a Fada Esperança, né, meditando, enfim. Então, aqui são várias opções, né? Essas são as entradas dos capítulos, e essa pessoa que me mandou, ela transformou completamente os desenhos, né? Essas linhas que estão aqui, quem tiver o livro pode olhar como eles são, na verdade, e ela acrescentou vários elementos. Então, isso são formas de você lidar com esses desenhos, com os coloridos, né? Sempre expressando suas emoções, seus sentimentos, suas possibilidades, não é? E eu vou parar aqui só para começar a contar para vocês. E eu tenho recebido várias coisas diferentes também, que é uma das coisas que eu gostaria de propor para vocês. Eu vou colocar aqui uma imagem dessas que eu já apresentei, e eu gostaria que vocês narrassem, escrevendo, o que vocês veem, que história está por trás dessa imagem que vocês veem. A gente vai ter uns 5 minutinhos para fazer, não é nada longo, mas a minha dica para vocês é: usem o máximo possível de figuras de linguagem, ok? Por exemplo, né, você vai falar do sol, que representação, que figura aquele sol representa? Ele é um anel de ouro brilhando, ou ele é, sabe, uma bola de fogo correndo pelo céu? Não sei. Isso são figuras de linguagem. Então, utilizem o máximo possível, porque isso chama-se escrita criativa, que é como você expressa, cria sobre o que você vê, deixando o que você vê ainda mais belo. Ok? Pode ser, Valdete? Então, eu vou compartilhar aqui a imagem que eu quero sugerir. Oi? E eu falo, pode ser. Acho que o pessoal já deve estar pronto, né? Eu não vi se compartilhei. Está compartilhando uma imagem? Tá sim. Ah, tá. Então, essa aqui é a imagem que eu quero propor para vocês. Deixa eu só tirar esse negócio daqui, que fique na frente. Tá. Liliane, fiquei pensando aqui, desculpa, mas eu fiquei pensando que é um ótimo presente agora para o Dia das Crianças, né? É verdade, um ótimo presente. Para todas as crianças de 4 a 80 ou a 90. Então, essa é a cena que eu gostaria de sugerir a vocês, que vocês descrevessem para nós. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou ler a parte que abre esse capítulo de criar e manter a esperança. A esperança tem a ver com o intenso desejo de transformação, que é a lei eterna da natureza e do tempo. Tudo deve mudar. É necessário o amor para ter esperança. O amor é de tal grandeza que, tendo você mesmo ou outra pessoa feito alguma coisa, a felicidade experimentada nas duas situações é a mesma. E sobre essa página em especial, diz: mantenho a coragem com disciplina e determinação. Eu não desisto. Então, você quer botar uma musiquinha, Valdete? Eu não sei se você está contando o tempo, para que as pessoas descrevam. Acho que 5 a 7 minutos é um bom tempo? O que você acha? 5 minutos está bom, acho já. 5 minutos. 5 minutos acho que está bom. Né? Eu vou ver se eu coloco uma música aqui, então. Sim. Você quer que eu coloque? Você coloca? Então tá. Eu vou precisar, na verdade, parar de compartilhar isso num instantinho e vou ver como eu vou fazer, mas vocês vão escrever. Eu posso colocar. Então pronto.
A gente tinha pensado em colocar uma música específica, que era a Primavera, do Vivaldi, né? Mas eu não me organizei direito, me desculpem. Eu até tenho aqui, mas eu tenho receio que entre propaganda no meio. Então, vamos fazer com a música que a Kátia vai colocar, e depois, se der tempo, vocês podem ouvir a Primavera em casa, ou coloca no final, né? Porque tá bem conectada com o tema. Então, podemos começar, né? Sim, sim, acho que já começaram. Tá sem som, alguém está dizendo que está sem som. Deixa eu ver Porque se a eu... gente está em silêncio mesmo. É, Mas eu vou tentar botar a música aqui, peraí. É que pelo Zoom ele para de compartilhar se colocar a música, Sim. entendeu? Primavera. Então, acho que tá bom. Tem algumas pessoas compartilhando. Depois aí eu leio o compartilhamento aqui no final.
Acho que a Então, gente pode ler agora, podemos compartilhar agora, né, Liliane? Isso pode ser ler do chat, ou se alguém quiser ler algo que escreveu, que se sente feliz, também pode levantar a mão que a gente pode abrir o microfone, né? Acho que é até melhor, porque aí eu não preciso ficar aqui procurando, cada um abre sua câmera, né? Tá. E o seu som, né, Liliane? E fala o que Isso, compartilhou aqui no chat, pode ser? pode ser. Então, a Berna abriu, quer Você falar, quer Berna? compartilhar? Então pode abrir seu microfone, Berna. Boa noite. Estava com Boa saudade. Bom, eu vi essa imagem como algo maior do que a própria imagem. Eu vi assim, que o sapo, ele é o rei do seu tempo. Então, eu comecei a observar essa harmonia que nos traz uma esperança, né? Ele não importa que alguém julgue ele como nojento, ele continuará sendo sapo e vivendo na sua plenitude. Então, isso me deu um pouco de inveja, entendeu? Para a gente não olhar os julgamentos. E também eu percebi uma harmonia, que cada serzinho daquele, uma folha, uma árvore, estava no seu devido papel e sem necessidade de atrapalhar o outro. Então, isso me deu uma esperança em que, quem sabe, um dia o ser humano também, ele vai estar desse jeito, cada um compartilhando o seu espaço e dando espaço aos outros, sem arrogância, sem muita ganância. Então, eu senti essa paz, olhando essa imagem, me transmitiu uma esperança. Que lindo! Alguém pediu para ver a capa do livro, é essa aqui, ó. Para Criar e Manter a Esperança. É um livro da editora Brahma Kumari, está disponível no site. Para Criar e Manter a Esperança. Alguém mais gostaria de compartilhar? A Zaro e a Ana Prata levantaram E a mão. Regina, uma das ilustradoras está aqui, a Regina. Ah, que legal! Então, Zaro, você pode falar e depois a Regina pode falar, depois a Ana. Shanti, boa noite. Boa noite, Zaro. Eu também tive essa linda percepção da harmonia de todos os seres, né? Natureza, vegetais, animais, e aquela máscarazinha que tem bem no centro do desenho, uma máscara estilo de carnaval, de colombina, que tem abaixo. Achei lindo, é como se nós ali estivéssemos sendo o observador de toda essa harmonia da natureza. E isso realmente também nos dá uma grande esperança de que os seres vivam em equilíbrio e harmonia. Foi uma sensação muito linda. Ai, que legal. Gratidão. Muito lindo, Zaro. Regina, você quer abrir seu microfone, sua câmera? Shanti, boa noite. Om Shanti. Eu fiz uma escrita descritiva. Uma chuva de luz saiu do miolo de uma pequenina flor. Gotinhas luminosas caíram na paisagem, onde um sapinho coroado estava sentado, alegre, cantando. A ninfa que segurava a pequenina flor mágica também estava cantando e dançando. A flor de lótus, mestre de si mesma, linda, limpa, pura, se elevou em cores e em esperança. Shanti. Que lindo! Om Shanti. Eu quero dizer para vocês que a pessoa que me mandou o primeiro texto descritivo também está presente, é a Sandra, do Rio de Janeiro. E eu vou ler um pedacinho, pelo menos. O texto dela é bem grande, ela descreve com muito carinho, muito cuidado. Sandra, você quer abrir aí a sua
a sua câmera para as pessoas te conhecerem. Ela diz assim: no reino da fada Esperança vivia uma ninfa chamada Flora. Ela cuidava das flores de todo o jardim. Um dia, ao caminhar muito, ela passou dos limites das terras da felicidade e acabou chegando numa região que nunca tinha entrado. Era nebulosa, sombria e triste, muito triste. Ela então resolveu voltar e quando deu meia volta ouviu um sussurro, quase que um gemido, uma vozinha fraca e melancólica que fazia: ai, ai, que será de mim? A água é tão suja, o dia não apareceu e sinto-me sufocar neste pântano sem fim. Por que nasci aqui, neste lugar feio? Alguém, por favor, venha me ajudar. E a Flora, estarrecida, ficou penalizada com aquela situação e, mesmo não enxergando, resolveu dar atenção. Mais uns passos adiante, viu a flor e um grande prato e uma grande planta. Ela estava fugindo da água que estava subindo. A água tinha mau cheiro e parecia estragada. Me ajuda, por favor, disse a flor esmorecendo. Não aguento mais. Acho que estou morrendo. É assim, Sandra? E era a ninfa Flora, que foi então correndo de volta para o jardim e, encontrando a fada Esperança, contou tudo, tintim por tintim. A fada Esperança voou, levando a Flora consigo, e no caminho encontrou o elfo, seu grande amigo. Juntos foram salvar a florzinha desesperada. E continua. E daí termina: a água estagnada, suja e estragada, eu já pulei uma parte, tá? Nenhuma sujeirinha ou cheiro mal deixou em suas pétalas e saía, as suas pétalas e a base saíram do mais limpo verdor. Boquiabertos ficaram a Flora, o elfo e a flor. A fada Esperança, contente, exclamou: isso é amor. A partir daquele dia, a ninfa Flora se tornou a mais amiga daquela flor e, com o nome Flor de Lótus, ela a batizou. Lindo, né? Lindo! Deixa eu colocar aqui em spotlight a nossa querida Sandra. Ela desligou a câmera. Isso, a câmera aí. Muito linda a sua história, gostei demais. E você quer falar alguma coisa, Sandra? Senão eu vou ler aqui os textos de algumas outras pessoas que mandaram. Liliane, também tem algumas pessoas com a mão levantada, a Kátia Santos, a Salete, a Ana também estava, não sei se elas querem falar, né? E Sandra, fale alguma coisa para nós, Sandra. Não, eu gostei, eu gosto muito desse livro, né? Eu faço quase que todo dia, sempre que posso, eu desenho um pouco e gostei muito por causa dos detalhes. E sempre alguma coisa nova para você observar, sempre alguma coisa para você absorver de interessante e de lição mesmo, né? Então é um livro que acho que é completo, que traz um bem-estar muito grande, traz realmente esperança. E a história surgiu por vontade realmente de apresentar o livro aqui nas escolas, através de um esquete a gente tem algumas atrizes no grupo, e fazer esse esquete dessa parte, dessa história, mostrando assim como a gente consegue, através da amizade, através da boa vontade das pessoas, sair de uma situação parecendo já sem esperança para
um crescimento tão grande, para uma possibilidade tão grande de não ter nada que possa influenciar negativamente a gente, nada que possa me sujar, porque somos um, estamos juntos, estamos voltados para o bem, e isso é muito bonito. Eu fiquei muito feliz. Maravilhoso! Ampliando as possibilidades do livro, né? Muito, muito. Muito bom. Eu gostei também aqui que o Norberto fala, ele diz assim, a realeza é simples, é amiga da alegria, é pura como as águas, é doce como o néctar das flores, perfeita como a natureza. Olha que Bonito, lindo. né? Se alguém mais quiser falar, as meninas que estão com a mão levantada rapidamente, que a gente já tem outro livro para abordar, né, Liliane? Pode falar? Pode. Boa noite a todas e a todos, né? E eu coloquei, assim, que eu enxerguei uma máscara, né? Também os olhos, nessas pétalas verdes, aí mais abaixo, e coloquei que o desenho fazia parte do cérebro, dos pensamentos, e que a gente poderia, né, colorir os pensamentos da gente. O que, desde legal. Que eu conheci a Brahma Kumaris, a gente é dono do pensamento, mas não é uma tarefa tão simples, ela é árdua, né? O exterior está sempre nos mandando fazer outra coisa. Então, eu imaginei que desenhando e colorindo o livro, a gente poderia utilizar como colorindo os nossos pensamentos e para uma muito mudança, legal. Né, do negativo para o positivo. Muito legal essa ideia. Obrigada, boa noite. Vou falar aí rápido. A Salete, a Cátia... Oi, desculpa. Tudo bem. Boa noite, Oxante. Eu quero parabenizar o livro, muito interessante, muito bonito, gostei bastante. Ele mostra uma amplitude e detalhes que a gente pode trabalhar, né, dentro daquela visão. Então, para mim, aquele desenho, eu vi uma harmonia, um amor, levando as criaturas a unir, numa explosão de cores, paz e encantamento. As flores transbordando a sua beleza sem competição. A vida numa euforia de esperança. Foi o que eu senti com aquela paisagem ali, com aquele desenho. Que ótimo, obrigada. A Salete gostaria de falar, Salete? Salete, Liliane, estão aí? Salete quer falar, Salete? Está com a mãozinha levantada? Oxante. Oxante. 5 minutos, mas muita alegria, porque a palavra esperança, ela nos transporta para um sentimento que a gente, ao mesmo tempo, tem a esperança, tem a fé de que as coisas melhoram, né? Sim. Então, eu fiz um desenho, um sol, né? O galho de uma árvore, flores, folhas, e uma borboleta, e um casulo. Então, escrevi assim: despertei com a claridade do sol, ele aqueceu a folha da árvore onde eu adormecia. E uma forte vibração me fez sentir liberdade. Esse sentimento deu força para romper onde eu estava. De repente, saí voando sobre o lugar. Tudo depende do tempo. Animais e plantas vivendo em harmonia, juntamente com o próprio ser humano. O sentimento disso é de silêncio, paz e luz. Aí eu fiz o desenho. Que legal! Muito legal. Minha internet caiu e agora estou pelo celular. Vamos ver se dá certo. Ok.
Oi, Xande. Então, obrigada. Quanta coisa bonita que saiu nesse tempo, né, Liliane? Nesse pouquinho tempo. É. Então, assim, a gente agora, então, vamos dar prosseguimento, porque o nosso tempo está avançando, né? Quem não falou nesse momento, se sobrar tempo, fala no finalzinho, pode ser? Então, agora, Liliane, nós vamos apresentar um outro livro. Eu não estou com o meu aqui, mas você tem ele para mostrar, né? Que é o Taylor e a Luz Brilhante. Outro livro mágico, outro livro para crianças de todas as idades, que cura e trabalha a criança interna, né? Que faz a gente ficar de mãos dadas com essa criança interna, ser amigo. Então, a Liliane está mostrando ali para a gente ver. Esse já tem a ilustração colorida, mas sempre é possível ler, criar. Eu sei que a Sandra também já andou fazendo um trabalho em cima desse livro, né, Sandra? Então, vejam as ilustrações, que belíssimas. E, assim, um ponto que esse livro tem, que ele é um convite à união de pais com filhos, um convite ao amor, né, Liliane? Isso. Então, a Liliane vai falar um pouquinho desse convite a união entre a família, o resgate ali, né, dos valores internos, a força do amor, o que ela é capaz, né? Um é a força da esperança e o outro é a força do amor. Então, vamos lá, Liliane? Vamos. Então, o Taylor, né? É uma criança. O objetivo do livro é esse mesmo, né? De mostrar, ensinar meditação para a criança e possibilitar que a criança mesma experimente, né, o que é transformação na vida, que a transformação é algo natural, né? É que a meditação, a transformação e a meditação são algo naturais da nossa vida, da nossa, enfim. E ele, quando tem alguém com o microfone aberto. Nesse momento, é bom todo mundo desligar o microfone, por favor. Dá uma bolinha. Luz. Por favor, alguém desligar o microfone. Kátia, dá para desligar nos participantes, eu acho, talvez, né? Então. Acho que agora ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Então, o Taylor, quando ele conhece, né, uma nova amiga, ele tem vários pensamentos sobre ela, né? Mas em determinado momento, então, ele percebe que ele é uma força, uma fonte de poder, né? E quando eu penso que quando a criança percebe a sua força, né, uma força para o belo, uma força para o elevado, ela se torna muito mais criativa, porque para você ser criativo, você precisa ser confiante, e é isso que acontece com o Taylor, né? Ele vai se tornando confiante na sua possibilidade, nas suas visões, né? No seu relacionamento com aqueles seres fantásticos que ele vai conhecendo ali. Né? Então, eu vou ler a proposta para vocês trabalharem com esse livro, né? Porque, claro, um texto você lê, né? Mas enquanto você lê, você vai criando as imagens na sua mente. Então, a proposta agora é fazer o inverso, é você criar um desenho que expresse essas palavras, esse texto que a gente vai ler agora. A gente vai ler uma parte do texto, que é do capítulo 6, onde o Taylor aprende sobre o amor verdadeiro. Tá ok? Então, era um domingo de manhã bem cedo. Mas ninguém na casa estava acordado e a neve caía rápido. Taylor adorava sentar perto da janela e observar os flocos de neve caindo. Legal!
As janelas estão tão embaçadas que posso desenhar rostos nelas com os meus dedos, pensou Taylor. Mal posso esperar até parar de nevar para eu poder ir brincar lá fora. Taylor começou a cantar para si mesmo e, enquanto cantava, resolveu fazer um enorme boneco de neve, né, no vidro. Ele pensou, já sei, vou usar uma cenoura de nariz e 2 botões pretos grandes da cestinha de costura da vovó. Liliane, deixa só eu falar uma coisa. A gente pode ir desenhando enquanto você lê, né? Sim, tempo, sim, né? isso, Tá bom. isso. A história agora é o inverso. Antes eu mostrei a imagem, agora eu mostro a história. E aí já vai desenhando agora. Já vai desenhando. Tempo, né? É a hora que eu parar o texto, parou o desenho. Tá bom assim? Então, ele disse então ia pegar, né, os botões na cestinha da vovó para fazer os olhos. Eu vou também amarrar um cachecol em volta do pescoço dele e pegar emprestado o chapéu velho e preto do vovô. Seria um boneco de neve bem esperto. Então ele foi, né? E foi para a rua para montar o boneco. Então, quando o Taylor quando ele saiu, ele viu que o vizinho estava parado diante da casa dele, do outro lado da rua, e ele estava removendo a neve do caminho com uma pá. Quando Taylor o viu, pensou, papai vai ter que fazer isso também quando levantar. Ele deve estar bem cansado, pois ainda está deitado. Talvez eu possa ajudá-lo se eu começar a tirar a neve do caminho com essa linda pá novinha que a tia Heather mandou para mim. Então, ele foi buscar a sua pá e começou a trabalhar. Enquanto trabalhava, Taylor divertia-se muito com sua pá vermelha novinha. E ele adorava sentir os flocos de neve caindo no nariz, nos cílios, enquanto limpava o caminho. Ele estava surpreso ao ver como era fácil remover a neve, tão leve, tão fofinha. Taylor pensou, é tão divertido quanto fazer um boneco de neve. E ainda por cima, eu ajudo o papai. Enquanto Taylor usava a ideia de como ele ia fazer o boneco de neve ficou mais clara em sua mente. Assim que ele tivesse acabado o serviço, as gêmeas estariam acordadas, as irmãs, e poderiam trabalhar no boneco junto com ele. Após cerca de 1 hora, Taylor entrou de mansinho em casa e ele estava com tanto frio, depois de ter passado todo aquele tempo lá fora, que seus dedos dos pés e das mãos, de repente, estavam congelados. Então, após o café da manhã, a família toda foi lá para fora ajudar o Taylor, pois acharam que ele queria terminar de fazer seu boneco de neve. Quando abriram a porta, ficaram surpresos ao notar que tanta neve havia sido removida do caminho. O pai de Taylor avistou a pequena pá vermelha enfiada na neve e perguntou, Taylor, você fez todo esse trabalho sozinho? Taylor deu um sorriso largo e mexeu a cabeça para cima e para baixo para dizer sim, sentindo-se muito contente com todo o seu árduo trabalho. Ele sentia-se orgulhoso por dentro, tão orgulhoso quanto um príncipezinho. Então, ele também, Taylor disse à sua amiga, que era a Luz Brilhante, o quão ótimo ele se sentia por fazer algo para ajudar seu pai, porque seu pai trabalhava tanto todos os dias e seus pais estavam sempre ajudando Taylor e suas irmãs. A Luz Brilhante disse então, Taylor, eu fico feliz por você saber como é maravilhoso ajudar os outros. Isso faz com que eles sintam-se tão especiais,
porque você preocupou-se o bastante para fazer todo aquele trabalho. E quando você faz algo com amor, qualquer tarefa torna-se fácil. Não importa o quão difícil ela seja. Quando você dá esse tipo de amor, você dá o amor do coração sem precisar de nada em troca. Então, Taylor agradeceu a luz brilhante. Muito lindo, né? Então, assim, 2 livros para a gente tá Valdete, inspirando. Oi? só um pouquinho, se alguém quiser abrir a câmera e mostrar o seu desenho também, né? Sim. Pode ir falando. É o momento de mostrar. Põe bem Eliane, põe bem pertinho, Eliane, para a gente ver. Não dá para pôr ela grande? Dá, Ali. só um pouquinho. Aqui, ó. Que lindo. Quando o Taylor desenhou o bonequinho, e depois saiu, e no finalmente é exatamente isso, é o coração, é o amor, né? O amor faz tudo, né? E esse amor ligado à luz, né? Isso, Então, muito nada legal. melhor do que isso. Lindo, Eliane. Mas alguém quer mostrar aí o seu... Pode mostrar, Ana, coloca perto da câmera. Não sou muito bom de desenho, não, mas ele trabalhando a pazinha vermelha, a luz do sol mesmo, com os flocos de neve, o amor do pai vendo tudo aquilo que ele está fazendo e as 2 irmãzinhas na porta. Ei, que legal! Lindo, lindo! É um excelente exercício que a gente pode fazer todos os dias. Qualquer texto que a gente leia, a gente pode criar. Não pensa em desenhar, porque a gente já fica com aquele bloqueio. Ai, não sei desenhar. Pensa em se expressar. Muito bom, lindo. Claudete, com você. Muito legal isso que a Liliane falou, né? Não se preocupar se é bonito, se é feio, se está certo, se está errado, mas é importante a expressão, né, Liliane? Desenvolver esse nosso potencial criativo que todos nós temos, né? E eu acho que assim, então a gente está meio que encerrando. Não sei se alguém tem perguntas para fazer para a Liliane, se alguém gostaria de estar falando alguma coisa, né? Eu só gostaria de estar também fazendo esse link assim, que a comunicação ela não é só verbal, né? A gente tem a comunicação de várias maneiras, a gente pode se expressar de várias maneiras, o desenho, a poesia são maneiras, a dança, né? A música são maneiras de expressão, e também a importância de nós pensarmos sobre as inteligências, que a gente tem vários tipos de inteligência. Então, a gente não sei algo, não consigo algo, não. Tem várias inteligências que a gente pode estar desenvolvendo e trabalhando na vida. E alguns de nós têm mais um tipo de inteligência, outros têm outras, mas todas podem ser trabalhadas e desenvolvidas, né, Liliane? É isso aí. O que eu queria falar só um pouquinho é que eu estou vendo que tem a turminha aqui de Olinda, então elas saberem que aqui a gente tem esses 2 livros, certo? Para vender, né? Então, para comprar, porque realmente é muito lindo, e eu, inclusive, estou até aqui, tá vendo, com as cópias que eu tirei, que eu dou para dar aula, eu dei lá em Gravatá, e aqui também eu trouxe para cá. Então, eu estou aqui na Brahma Kumaris. Então, a outra coisa também, que a experiência que uma das irmãs levou, e que todas as noites ela contava a história desse livro, desse último livro, né? Ela contava do Taylor, ela contava a história para a filha, entendeu? Então, cada dia, um pedacinho, ela lia. Então, a menina gostava demais de ouvir esse livro, viu? E gosta. Que elas, de vez em quando, elas repetem. Então, vale a pena. Vale a pena a gente ter esse livro. Viu? Esses 2 livros. Muito legal. Então, quantas possibilidades, né, que a gente foi vendo, né, no meio do caminho. Resgatar também isso que a Eliane trouxe ali no final, né, de
antes de dormir, contar para o filho, né, Liliane? Ou pintar um pouquinho. Gostei também muito disso que a Liliane trouxe. Todos os dias você pode desenhar sobre algo, né? Isso. Então, assim, maravilhoso essas propostas e que a gente possa fazer elas crescerem para o ano que vem, viu, Liliane? Viu, Kátia? Isso. Né? Que daqui surjam muitas sementinhas, né? Todas as meninas que participaram, que falaram aqui hoje, todos que estão aqui presentes, né? Os meninos também. Os meninos também, tem meninos, né? Eu não estou vendo aqui, mas deve ter. Deixa eu tentar ver os meninos. E outra coisa, Liliane, quer fazer as considerações finais, falar alguma coisa, deixar alguma mensagem? Então, a gente já está no limite do tempo. Eu vi que a Ana Prata quer dizer alguma coisa rapidamente, se for bem rapidinho, Ana. Rapidinho. Toda essa situação que nós tivemos hoje, essas aulas, esses aprendizados, me deu um alerta para fazer um livrozinho sobre ecologia, para repassar também esses aprendizados. Que legal! Muito bom. Muitas ideias, isso é legal. Então, gente, o que eu posso dizer, mantenham a esperança através da luz brilhante que nós somos, não é? E divulguem esses livros, porque isso é uma forma de você trazer benefício para as pessoas, né? Cada um que pode, que tem uma ferramenta na mão e que usa, né? Se você passa o seu encantamento sobre essas ferramentas, esses livros são ferramentas, né? Para você contribuir, ajudar, né? Trazer benefício para as outras pessoas. E eu, por exemplo, ando sempre com um desses livros na minha bolsa. E quando eu vejo alguma situação, eu vejo alguém que está mais triste, ou alguma criança, eu dou o livro, né? E também tem esse papel, né, da gente espalhar por aí a esperança, né? São os 4, não só a esperança, mas a luz brilhante, né? Eu acho que a esperança é uma forma de cores dessa luz brilhante que nós somos. Então, era isso. Obrigada por tudo. E obrigada pela companhia, mantenham-se firmes e espalhando amor para o mundo. Então, agradeço muito a presença da Liliane aqui hoje com a gente, que ela se inspire para o ano que vem voltar, trazer várias propostas aqui que hoje foram lançadas, né, Liliane? E que a gente possa fazer um trabalho muito rico para daqui para frente, e que o livro, né, para criar e manter a esperança, acho que amanhã a editora não vai dar conta de tantos livros que vão, tantas pessoas que vão querer livro lá, tanto da esperança como do Taylor, né? Então, assim, muito a gratidão à presença de todos, e em especial da Liliane, ao convite da editora Brahma Kumaris para estarmos aqui. Sempre fiquem antenados, né? Porque está sempre a Brahma Kumaris ofertando quartas, segundas, domingos especiais, fora as meditações diárias, os estudos diários, as aulas diárias, né? Também queria falar para vocês que tem o link da editora no chat. Hoje é um dia de muita interação, não dá para a gente dar conta de ler tudo, né? Mas tem o link aí no chat, também um convite para todos se inscreverem, quem não está inscrito ainda no canal do YouTube da Brahma Kumaris e da editora Brahma Kumaris, que são canais diferentes, né? E que lá vocês vão encontrar gravados todos esses momentos que a gente tem aqui, né, Liliane? Isso. Então, gratidão. Também, desculpa. Fale. Pode falar. Também fazer um convite para que cada um traga no próximo, né, alguém que ainda não conhece a Brahma Kumaris, ainda que não conhece a literatura da Brahma Kumaris. Tem todos esses programas virtuais que são tão bons, domingo à noite, segunda à noite, quarta à noite, são todas as semanas nós temos esses 3 programas virtuais que são
muito ricos, né? Então, tenha isso como uma meta, de toda vez que você vier a assistir um programa, você trazer pelo menos mais uma pessoa que ainda não assistiu nenhum programa da BK. Esses são programas abertos, né? Então, qualquer pessoa pode participar. Tá ok? Então, agora já agradecemos, todos são sempre bem-vindos, e a Liliane vai nos conduzir para uma meditação final, né, Liliane? Isso. Então, respire mais profundamente, deixe que o corpo repouse e deixe o peso passar para a cadeira e para o chão. E nesse estado de repouso, mas ainda assim com uma postura alerta, traga a sua atenção para o centro da testa, ou seja, foque em você. Esse lugar, no centro da testa, é a estrela brilhante que o Taylor descobre em si. É também a lamparina que a espada esperança carrega e acende em cada ser que ela encontra. É a consciência de quem somos, a consciência espiritual. E quando nos reconhecemos como seres espirituais, como energia brilhante e poderosa, nós acessamos as qualidades dessa energia e elas vão se tornando nossas, acessíveis, e a gente pode, então, compartilhá-las com naturalidade na nossa fala, as palavras que escolhemos, são palavras conectadas a essa verdade, ao amor, à paz. E os nossos pensamentos, que são anteriores, eles já estão conectados na forma de sentimentos a essa fonte de energia pura e pacífica. Somos energia. Não precisamos ser vistos, mas podemos tocar a alma e o coração de todos os seres humanos, de todos os seres vivos. Então eu penso ainda mais profundamente, eu sinto essa energia. E essa consciência funciona como um farol que espalha a sua luz além dos limites físicos da matéria. É a luz que ilumina o rosto, que ilumina a natureza, que torna tudo mais fragrante e belo. Posso sentir a natureza criativa da alma e como esse papel está presente e disponível na minha vida. Criar e espalhar um novo mundo, um novo ser, uma nova história. Mantenha-se brilhando e espalhando esperança. Om Shanti. Até o próximo encontro.